Boa tarde, queridos seguidores. Bora pra live, gente! Assim tu me mantens apaixonado por ti. Pega sua água aí, sua xícara de café, hoje é água. Tu mantens o amor que arde em mim. E assim vamos entrando todo mundo. Uhul, consegui ao vivo, Michele! Quando olho pra ti. Deixa eu cantar pra vocês. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, Amanhã, Jesus, eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Você pode falar isso pra Jesus hoje? Você pode falar pra ele: Jesus, eu preciso do seu toque de novo. Jesus, eu preciso do seu toque de novo, Jesus. Me toca de novo, Jesus. Me toca de novo. Fala comigo de novo, Jesus. Revela a mim de novo. Me abraça de novo. Cuida de mim de novo. Me resgata de novo. Me salva, Jesus. De novo e de novo, Jesus. Se o Senhor me tocou ontem, me toca hoje de novo. Eu preciso do seu toque de novo, Jesus. Ah, Senhor, eu te entrego essa live nas tuas mãos. Fala conosco, Pai. Nos ensina, Jesus, que nós dependemos do Senhor para viver. Nós precisamos do Senhor. Vem de novo, Jesus. Quantas vezes necessário for, o tempo todo. Enche-nos. Enche-nos, enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Jesus. Enche-nos com a tua presença. Enche-nos com o teu poder. Enche-nos com o teu renovo. Renova as forças do cansado, Jesus. Renova as forças do cansado. Aquele que não consegue enxergar, Deus, faz os olhos verem. Senhor, traz vista aos cegos espirituais. Aqueles que não conseguem enxergar, que não conseguem ver, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo. Eu começo a live orando pelas pessoas que estão assim comigo, declarando. Toca nelas, Jesus. Toca, Senhor. Toca na mente, toca no coração, toca no corpo físico, toca nas estruturas da alma. Em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocado pelo Senhor, seja salvo em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, resgatado em nome de Jesus. Nós declaramos, Jesus, nós precisamos do Senhor. Tudo embaçado, é o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque não enxergo nada. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tudo embaçado, que esse louvor alcance sua casa. Que esse louvor alcance sua casa. Sem o teu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. Nós temos o seu toque, Jesus. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo. Pede Jesus para tocar em você agora. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se receba do Senhor aí, aonde você estiver agora, em nome de Jesus. amanhã
toque do Senhor. Jesus quer tocar seu coração. Jesus quer tocar seu coração. Você entrou nessa live porque Jesus quer tocar seu coração. Você entrou nessa live, às vezes você clicou no botão, você nem sabe por que você está aqui, mas Jesus quer tocar sua vida agora, Jesus quer tocar seu coração. Jesus está dizendo, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vindo até Jesus, você encontra descanso para sua alma cansada. Jesus é o refrigério da nossa alma. Nós estamos aqui em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca em cada pessoa aqui ao vivo, nas pessoas que vão assistir essa live gravada. Toca, Senhor, em nós. Toca em nós. Toca em nós, Jesus. Nós só precisamos do seu toque. Nós só precisamos do seu toque. Não precisamos de mais nada, Jesus. Nós só precisamos do Senhor. Sem escamas. Nós queremos te ver, Jesus. Nós queremos te sentir, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Pede perdão dos seus pecados. Fala para ele, Jesus, me perdoa. Perdoa das minhas falhas, meus pecados, meu coração egoísta. Me perdoa, Jesus, pela minha mente pecaminosa, pelas minhas atitudes erradas. Me perdoa, Jesus, me perdoa. Senhor, vem com teu perdão, com graça abundante, favor imerecido sobre nós. Alcança-nos, ó Deus, pela graça, Jesus, porque nós não merecemos. Nos alcança pela graça. Que a graça do Senhor nos alcance essa tarde. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu oro pelas pessoas que estão conectadas comigo em nome de Jesus. O Senhor disse que se nós nos reuníssemos em nome de Jesus, que o Senhor se manifestaria no nosso meio. Então manifesta, Deus, com poder, com graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu amo esse louvor. Se você quiser ouvir ele depois, ele fala, ele chama Se Hoje Me Tocas. Se hoje me tocas. Se hoje o Senhor tocar em nós, Pai, nós seremos curados. Amém? Amém? Recebeu aí do outro lado do telefone o toque? Recebeu? Fala em nome de Jesus. Rafa, recebi aqui. Glória a Deus que eu entrei. Amém, gente. Muito bom estar aqui com vocês. 18 dias, rumo aos 365. Ai, nós é muito doido, né? 365 dias. Talmidim, discípulos de Cristo. Amém. Hoje nós temos uma live com um tema chamado Agora. Agora. Em inglês dizemos now. Em português dizemos agora. Amém, gente, que bom. As minhas estão mandando aí. Rafa, recebi. Isabela Torres, amém. Gente, sejam todos abençoados em nome de Jesus, viu? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre você a glória dEle. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor coloque junto com você. Salmo 91 diz que Ele nos esconde no esconderijo do Altíssimo. Que na sombra do Todo-Poderoso nós encontramos descanso. Olha que coisa preciosa, né? 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Nós somos guardados pelo Senhor, somos protegidos pelo Senhor. Ah, que bom, que privilégio, que privilégio servir um Deus que nos guarda. Que privilégio servir um Deus que enquanto eu estou dormindo, Ele está me vigiando, trabalhando a meu favor. A Bíblia diz que o Senhor trabalha enquanto os seus filhos dormem. Ah, que honra, Senhor, que honra, que privilégio, Deus, ter meu coração nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege, que o Senhor me livra do mal. Quem pode levantar alguma acusação contra aqueles que são escolhidos de Deus? A Bíblia diz. Livro de Romanos, capítulo 8, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor nos ama, Ele nos ama, e isso é o suficiente, isso basta. Se o Senhor é com nós, quem será contra nós? Se o Senhor está com a gente, se Ele fala, Rafa, eu te guardo no meu esconderijo, Rafa, eu te protejo, descansa, Rafa, na minha sombra, encontra pastos verdejantes. Salmo 23 diz que Ele nos faz descansar em águas tranquilas, que Ele traz refrigério para nossa alma cansada. Sabe quando você está cansado, você fala, Deus, estou cansado, e Ele fala, eu trago refrigério para sua alma. Refrigério, você sabe o que é refrigério? Ó, refrigério para uma alma, descanso. Refrigério é descanso. Então eu me sinto muito privilegiada. Eu falo assim com Jesus, eu falo, Jesus, obrigada.
Seu amor me alcançou. Obrigada, porque eu tenho uma certeza na minha vida. Uma certeza eu tenho. Que o Senhor me escolheu, me chamou pelo nome, me deu uma coroa de filha de Deus. A Bíblia diz, eu não tenho mais vocês como serva, agora eu tenho vocês como amigos. E eu falei, Jesus, obrigada. Obrigada. O Senhor diz em Gênesis que o Senhor falava com Moisés como quem fala com um amigo. Aí eu falo com ele assim, Jesus, obrigada, eu sou sua amiga, o Senhor pode falar comigo. Fala comigo, Jesus, como quem fala com um amigo. E eu posso falar com o Senhor como quem fala com um amigo. A Vivi colocou aí, obrigada, Vivi, você é uma bênção na minha vida. A Vivi colocou aí, eu acabei de fixar para vocês. Se você quiser participar da mentoria, né? Eu tenho um grupo onde eu discipulo pessoas, né? Eu sou mentora de mulheres, ajudo elas. Ontem eu estava na aula com elas, falei com elas assim, falei, gente, é muito louco, né? Porque o mentor é aquele que compartilha aquilo que vive. E eu falo assim, Jesus muitas vezes me põe na prova, me passa no fogo, para que eu possa ensinar vocês, né? Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu experimentei. O Senhor é bom, né? O Senhor é bom. E que bom que você entrou nessa aula hoje, tá? Seja bem-vindo. Quem tá entrando aí, Giovana, minha prima, beijo! Beijo no coração, Igor Padilha, Iguinho, meu ovelho querido, que nós amamos tanto. Gente, nós estamos num desafio, são 365 dias. Como nós vamos fazer isso, eu também não sei. Quando eu penso que eu vou ter que entrar aqui todo dia, sem falhar, eu penso assim, Jesus, eu vou dar conta? Pregar 365 dias consecutivos, sem folga. Ei, Silvia, linda, maravilhosa. Beijo, Silvia, bom demais ter você aqui. Ontem sua internet estava ruim, né, que você falou. Mas o Senhor me deu um desafio. Rafa, vou pôr na sua mão, porque eu sei que você é forte e corajosa. Falei, Eu peguei esse livro aqui, ele tem essa capa estranha, com esse nome esquisito, mas não julguei o livro pela capa, porque eu julguei esse livro pela capa. Eu tenho ele, já tem 15 anos que eu tenho esse livro, e ele tem um objetivo de ensinar cada dia um pouquinho. Ele é como se fosse um conta-gotas, tá? Então, todo dia uma porção, todo dia uma pingada, pra gente se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus. Então, ele vai abordar o quê? A missão, o propósito, o que Deus espera de nós, como a gente tem que se comportar, o que a gente pode ou não fazer, o que Deus espera de nós, qual é a transformação que a gente tem que ter internamente. Cada dia uma gota. Tuf, tuf, tuf. Nós já passamos por alguns temas muito legais. Se você não assistiu às aulas anteriores, tá tudo salvo no perfil. Coloquei o dia, texto bíblico e o título. Tá tudo salvo. Todos têm o nome daquela aula com com a numeração da aula e o texto que a Bíblia fala. Então vocês vão conseguir acompanhar. Nós falamos sobre o que significa a palavra em hebraico talmid, que é discípulo. Talmidim é discípulos no plural. Deixo isso bem claro, porque é uma palavra que a gente não tem costume com ela. Nós falamos sobre a poeira dos pés do rabino. Ele trouxe o conceito como Israel, né? Tem os rabinos, os professores, como que funciona essa cultura lá na terra de Jesus. E que a poeira o rabino anda e eu ando tão perto do rabino que eu me sujo com a poeira do pé dele. Igual quando você tá na estrada de terra indo pra roça e o carro de trás fica todo cheio de poeira porque o seu carro jogou poeira nele. É mais ou menos assim. Você tá tão colado em Jesus que a poeira do pé de Jesus cobre você. É perto, é uma conexão, é andar junto, é preocupar, é saber o que Deus pensa, é saber o que Jesus fez, como ele responderia uma pessoa. Falamos sobre a distância, que é sobre nós sermos pecadores, né, diante de um Deus santo, e ainda assim ele nos escolher para andar junto, para ser amigo. Falamos sobre obediência, falamos sobre rendição. A aula da rendição foi a aula número 5. Nessa aula eu contei para vocês, tá salvo aqui o meu testemunho dentro do CTI com o Léo. Meu filho estava morto em cima de uma cama de hospital. E ali eu tive que entregar tudo. Eu entreguei o jogo, eu entreguei o controle, eu entreguei tudo. E eu passei por uma experiência, eu compartilhei isso nessa aula. Falamos sobre crer, fé, acreditar.
Falamos sobre o Espírito Santo, fizemos 2 aulas sobre o Espírito Santo. Uma sobre o Espírito Santo e a outra sobre a unção que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. Falamos sobre a gente ser pequenos cristos, que é o significado da palavra cristão. Então, o cristão, ele é um pequeno Cristo, imitador de Cristo. Ao ponto das pessoas olharem para nós e falar, uau, a Rafa parece com Jesus. Meu Deus, a gente tem que melhorar muito, né? Falamos sobre milagres, falamos sobre sermos perfeitos, como o Pai é perfeito. Jesus falou que é possível. Falamos sobre renascer, ser uma nova criatura, começar algo novo. Falamos sobre a imagem, ser a imagem de Cristo. Fizemos uma live sobre a palavra deificação, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Fui para o dicionário, pesquisei, trouxe aqui para a aula. O que significa quando Pedro diz que Jesus nos permitiu fazer parte da divindade dele, né, da natureza divina dele. E que é possível nós sermos como Jesus. Livro de 2 Pedro 1,4 diz que ele quer que a gente se torne participantes da natureza divina dele. E foi uma aula tão linda, foi no sábado essa aula, que a gente falou sobre Deus veio, se tornou homem, para que o homem, eu e você, se tornasse como Deus. Foi uma aula muito preciosa, eu fiquei pensando nisso há uns 3 dias. Fizemos a aula do ego, fizemos a aula da sabotagem. Ontem fizemos a aula da metanoia, mudança de mentalidade. Falamos sobre o fazendeiro. Eu gosto desses exemplos, da massinha, do fazendeiro, porque vocês não vão esquecer mais. E hoje, a aula número 18, nós vamos falar sobre agora. Texto, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Marília Gabriela, Rafa queria voltar pra mentoria. Marília, vou cantar pra você. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Maria, volta pra mim, Marília. Marília, beijo, viu, querida? Você é muito linda. Tenho acompanhado vocês aqui. A Laurinha tá tão grande, tão linda também. Gente, eu vou virar a câmera. Vocês acompanham comigo, depois eu desviro pra gente bater um papo. Combinado? Bom, o livro vai dizer o seguinte... Agora, aula de hoje, nós temos aqui o texto Mateus 28, 18, eu gosto muito desse texto. Márcia, peguei uma massinha hoje, deu vontade de misturar amarela com verde. Faz um vídeo e me marca. Bom, o texto diz assim, gente, vamos ler aqui, Mateus 28, 18 ao 20. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, o texto diz o seguinte, Jesus falando, que foi dada a ele autoridade no céu e na terra. E aí ele dá um comando, vão, ide, façam discípulos. Ensine eles, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine eles a obedecer tudo que eu ensinei a vocês. Jesus não fala apenas como um rabino da sua época. Ele não reivindica para si uma autoridade religiosa. Também não reivindica uma autoridade restrita a um grupo étnico, os judeus. Jesus, ele se pronuncia reivindicando para si toda a autoridade no céu e na terra, não somente hoje, mas por todo o tempo. Em outras palavras, Jesus fala como o dono do mundo. Jesus não fala só como um professor, só como um rabino. Ele não reivindica uma autoridade sobre religião, isso tem que ficar muito claro. Não é sobre religião. Ele também não fala que a autoridade dele é restrita só para os judeus. Ele, na verdade, ele está dizendo que foi dado a ele autoridade, poder sobre o céu e sobre a terra. Não só hoje, mas para sempre. E ele diz o seguinte, em outras palavras, Jesus está dizendo que ele é o dono do mundo. Jesus já anunciou o reino de Deus e apresentou a si mesmo como o rei legítimo e verdadeiro desse reino.
Jesus também já convocou os seus talmidim a que se comprometessem com a plenitude da vontade de Deus, sendo feita na terra assim como é feita no céu. A plenitude da vontade de Deus, né? Agora, ao proclamar que toda a autoridade no céu e na terra está em suas mãos, Jesus então envia os seus talmidim ao mundo para anunciar essa notícia e ensinar todas as pessoas a viverem conforme a sua vontade. Gente, é isso que eu tô fazendo aqui, tá? É o que eu tô fazendo aqui com vocês. Ele manda, ele diz o seguinte: agora, discípulos, Rafa, agora você vai ao mundo anunciar essa notícia. Rafa, vai lá ensinar todas as pessoas a viverem conforme a minha vontade. A vontade de Jesus, né? O que Jesus está dizendo é extraordinário. Ele está dizendo que ele é o mestre da vida, que sabe nos ensinar a viver. Ser um talmidim de Jesus, gente, ser um seguidor de Jesus é aprender com o Criador, o Senhor e o doador da vida. Isso é extraordinário, porque os ensinamentos e os mandamentos de Jesus se referem a verdades espirituais e tratam também das questões muito próximas da realidade cotidiana de todos. O reino de Deus não é uma abstração. Eu tenho um amigo que costuma dizer que os cristãos vivem na espiritosfera. Porque, de fato, pessoas religiosas, elas costumam entender sua espiritualidade como algo impraticável. Uma vida para ser experimentada apenas depois da morte. O que Jesus vem anunciar, entretanto, é uma dimensão de vida disponível para aqui e agora. Ele nos diz, presta atenção, gente. Você quer um caminho de vida? Então siga-me. Quer aprender a viver? Ouça-me. Quer viver de verdade? Então venha comigo e obedeça a tudo aquilo que eu mandar. Porque eu sou o Senhor da vida e tenho nas mãos toda a autoridade. Hoje, amanhã e para sempre. Resumo da aula de hoje, nessa parte verde aqui. Vou ler de novo. Você quer um caminho de vida? Então siga Jesus. Esse é o caminho. Você quer aprender a viver? Rafa, eu quero. Então me ouça. Como que você vai aprender? Ouvindo as palavras de Deus. Você quer viver de verdade? Ou você quer só existir, passar pela vida da terra? Não, eu quero viver de verdade. Então, ele diz, venha comigo. Você vai precisar obedecer tudo aquilo que eu mandar. Porque eu sou o Senhor da vida. E ele fala, olha, eu tenho nas minhas mãos autoridade. Hoje, amanhã e para sempre. Então, só para encerrar, o texto de hoje é Mateus 28, 18 ao 20, que diz, Jesus falando, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, e ensine os discípulos, as pessoas, a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E olha essa parte em verde aqui, que maravilhosa. Tá passando um caminhão aqui perto da minha casa. Ele fala o seguinte, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra aqui, ela é maravilhosa. Rafa, eu estarei sempre com você, Rafa. Eu sempre gosto de escrever meu nome aqui do lado. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Eu gosto de escrever meu nome. Por quê? Porque o texto, ele é pra mim. Então, eu gosto de pôr assim, ó. Na minha Bíblia eu coloco, nos livros eu coloco. Rafa, eu estarei sempre com você. É interessante que algumas pessoas falam assim, ai, Deus não fala comigo. Como que Deus fala com a Rafa aqui? Aí ele falando, Rafa, eu estarei sempre com você. Até o fim dos tempos. Rafa, aqui ó, eu quero que você vai
E faça discípulos. Eu quero que você ensine pessoas a fazer o que eu fiz. Ensina eles a obedecer, Rafa. Mostra a Bíblia, conta história, mostra para eles o caminho, o que eles devem ou não fazer. Tudo aquilo que eu te ordenei, que você já sabe. Então agora você vai pegar as pessoas e vai transformar eles em discípulos. Vai levar eles ao batismo. Vai batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, Rafa. Portanto, vai. E como diz meu marido, ele estava pregando esse texto na igreja esses dias. Deixa eu fechar a janela aqui por causa do barulho. Onde eu moro faz muito barulho. Ele estava pregando na igreja esses dias e ele falou assim para o pessoal da igreja: gente, indo, preguem o evangelho. Indo na padaria, prega o evangelho. Indo no supermercado, prega o evangelho. Faça discípulos. Indo pro Instagram, prega o evangelho. É mais ou menos assim. Gente, a gente prega o evangelho de muitas formas. Por exemplo, quando você é generoso com alguém, quando você ajuda uma pessoa, quando você é educado, quando você é gentil. O povo tá tão grosso na rua que quando você é gentil, o povo fica chocado. O povo tá tão egoísta que quando alguém faz algo, paga um lanche pra uma outra pessoa, a pessoa não sabe receber um lanche. Você faz um bolo e fala: eu trouxe um bolo pra você. Pra mim? O que você quer em troca? Porque as pessoas não estão acostumadas com gentileza, com carinho. Então, a gente percebe que existem muitas formas da gente ser Jesus na vida do outro. Muitas formas. A gente é Jesus na vida do outro quando a gente escuta o outro, quando a gente estende uma mão, quando a gente não responde com grosseria. A gente pode ser Jesus de muitas formas. A gente usa uma blusa com uma frase que talvez era tudo aquilo que a pessoa precisava ouvir. Esses dias a gente foi pra academia e a gente tem uma blusa da nossa igreja que nas costas tá escrito assim: Cristo vive em mim. E aí uma moça o Pedro tava na esteira com a blusa, e o Pedro é grande, né? Ele é muito alto, então fica aquelas costas gigantes com a cruz e falando: ele vive em mim, um negócio assim. E aí a moça tava na bicicleta atrás dele. E eu acho que ela ficou olhando para as costas do Pedro. Depois ela me cutucou e falou assim: eu vi que vocês usam uma blusa. Vocês usam uma blusa? Vocês é da igreja? Aí eu: a gente é. Falei: a gente é de Jesus. Aí ela falou assim: então. Ela falou: então. E assim, aquilo me chamou a atenção, porque a gente não tá na academia pensando em falar de Jesus, né? A gente vai... Tá custando aí, gente. Nós tá quase que custando aí pra academia, a gente vai obrigado, a gente faz os exercícios achando ruim, doido pra acabar o negócio rápido, pra voltar pra casa. Só que aí você pensa, indo na academia, prega o evangelho. Como? Com uma blusa. Com uma blusa. Como aquela mulher viu que a gente era de Jesus? Na academia. Nós suado. Achando mó ruim de estar lá. E ela me parou e perguntou se eu era da igreja. Na verdade, ela perguntou se eu era de alguma igreja. Eu falei: eu sou de Jesus. E ela me fez... Conversou algo comigo lá que eu não vou entrar em detalhes. Mas o que eu queria dizer é... Será que a gente vai ter Jesus só para nós? Será que é suficiente a gente ter Jesus só para nós? É muito maravilhoso a gente receber a salvação, receber o perdão dos pecados. É muito maravilhoso a gente receber a paz que excede o entendimento e ser amado por Deus. É muito extraordinário sentir esse toque. Quem chegou agora não perdeu o início. O início foi uma bênção. Eu coloquei um louvor aqui, ministrei sobre quem estava ao vivo comigo e a música. E eu falei: receba o toque de Jesus agora, receba o toque. Gente, eu falei: que privilégio ser tocada por Jesus.
receber a paz, a alegria de Deus, ter contentamento, acordar de manhã e falar, eu não preciso de nada, tá tudo ótimo, o que tem tá bom. A comida que tem pra comer tá ótimo. Hoje o Pedro não levantou pra comprar pão novo, tinha pão de ontem, eu taquei na frigideira e amassei com manteiga. E é o que tem hoje. Hoje tem pão velho com manteiga na frigideira. Que delícia, contentamento. Contentamento com o que tem pra comer, contentamento com as roupas que tem no guarda-roupa, contentamento com o corpo. Por exemplo, olha aqui, ó, gente, pra quem não sabe, eu sou bariátrica há 13, 14 anos. Tem que fazer as contas. E eu pesava 107 quilos e eu fiz a cirurgia, emagreci 42 quilos. E olha aqui, ó, olha a sequela. Blam, 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 blam. Meus filhos falam que meu braço é um slime. Mamãe, seu braço é um slime. Sabe o que é isso aqui? Contentamento. Braço mole, cheio de pele. Olha isso aqui, ó. Isso aqui chama bariátrico que emagreceu 42 quilos. Olha isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Contentamento. Olhar e falar assim, Jesus, obrigada por esse braço pelancudo. Ah, Jesus, obrigada. Contentamento, gente, é o braço que eu tenho. Olha aqui, se eu fizer assim, ó, olha aqui. Aí você pensa, se eu for uma mulher que tem a vaidade muito aflorada, jamais colocaria uma camiseta. Olha aqui, que vai ficar assim. Se eu fosse uma mulher que não tivesse contentamento, eu não usaria uma camiseta dessa. Eu estaria com uma blusa de manga para tampar um pouco, disfarçar meu braço, que ele é mole. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, você tem contentamento. Você é grato, porque tem braço. Porque tem gente que não tem braço. Tem gente que alguém tem que pôr comida na boca porque não tem o braço, teve que amputar. E eu tenho o braço. Ó. É grande, é pelancudo, é mole, mas eu tenho um braço. E isso chama contentamento. Contentamento é ser feliz com o corpo que eu tenho, ser feliz com o cabelo que eu tenho, ser feliz com as roupas que eu tenho. Eu não preciso de roupa nova. Eu não fico com danação de ir em loja comprar roupa toda hora, quer comprar roupa. Eu tenho duas sandálias, como que é? Eu tenho 3 sandálias, uma porque eu ganhei de presente da Priscila. Eu tenho um tênis, 2 chinelos, uma sapatilha que eu ganhei agora no Amigoku do Natal, sapatilha, esse aqui é sapatinho fechado, e 3 sandálias. Eu tenho 5 sapatos, 6 sapatos. Eu tenho 6 sapatos e tá ótimo. Não, eu não fico querendo ir em loja comprar sapato novo ou ter um sapato para cada cor de roupa. Pra quê? Contentamento. Deus tem me ensinado que eu não preciso de muito para viver. Eu achava que eu precisava. Eu trabalhava muito, porque se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia ter tudo que eu queria. Então vamos trabalhar, porque tudo tem que pagar. E Deus tem me ensinado. Eu morei 2 anos e meio no meio do mato, na roça. Tinha dia que ficava sem luz lá, a energia, podia chover que a luz acabava. Quantas vezes em 2 anos e meio nós dormimos com luz de vela, comeu com luz de vela, tudo escuro, no meio do mato, um breu, mas escuro de verdade. E Deus falava assim, eu quero ensinar para vocês. Eu quero ensinar para vocês a ser feliz com pouco. Eu quero ensinar que dá para ser feliz à luz de velas. A gente pode viver sem energia, um tiquinho só, né? De um dia pro outro até que vai. Mas eu quero ensinar vocês a ser contente. E assim, falei, Jesus. E olha que eu e o Pedro, a gente gosta de coisa boa. A gente ama um ar-condicionado, tá? Nós não amamos a roça, não. A gente gosta de asfalto, a gente gosta de ar-condicionado. A gente gosta de comer comida gostosa, a gente ama um sanduíche. Mas Deus levou a gente pra roça para ensinar a gente que a vida ela pode ser mais simples e a gente pode ser feliz com menos. Hoje eu voltei a morar na cidade e é completamente diferente quando eu saí daqui antes de ir pra roça, porque eu voltei com outro estilo de vida, eu voltei com a vida mais simples, eu vim para um apartamento muito pequeno, minha casa é muito pequena, gente, muito pequena, vocês não sabem, muito pequena. E eu tive que desfazer de muitas coisas para poder caber nesse apartamento aqui.
Então eu tive que abençoar as pessoas. Eu tinha 6 jogos de prato. Eu tinha prato vermelho, eu tinha prato rosa, eu tinha prato do Mickey, eu tinha prato com florzinha. E não tinha armário pra caber aquele tanto de prato, sabe? O que eu tive que fazer? Abençoar os irmãos. E fui dando pras meninas lá da igreja, e fui abençoando a galera que não tinha dinheiro pra comprar. Falei, quero doar minhas taças, quero abençoar você. E o povo foi receber. Rafa, você vai me dar esse trem chique? Eu falei, eu tenho mais, eu vou dividir. Eu não vou, eu tô só dividindo porque eu tenho mais. Uma pessoa precisa ter 6 jogos de prato, gente. Ó, que loucura. Aí, a Josine. Rafa, fazia tempo que não via suas lives, já fui muito edificada através da sua vida. Que bênção. Voltei pras lives, viu, Josi? Voltei. Todo dia tá tendo live. Hoje é 18, tem 17 pra trás aí salva. A Val escreveu aqui, ei Val, eu tô vendo suas mensagens aqui. A Val, sua mãe xingava dele. Não, minha mãe xinga até hoje, viu, Val? Minha mãe xinga das sandálias até hoje. Ô, gente, eu olho pra tudo isso e eu fico pensando assim, Jesus, obrigada. Porque o relacionamento com Jesus, ele gera muitas transformações em nós. Gera transformação com o outro. Claro, a vida em sociedade muda. Porque vocês concordam comigo que a vida em sociedade sem Jesus, você quer matar todo dia um. Você vai pro trânsito, você quer sair brigando com todo mundo no trânsito. Você não tem paciência com seu pai e com sua mãe. Você não tem paciência com o marido. Fazer dever com o menino sem Jesus, gente, quem tem menino pequeno tem que fazer dever com o filho. Vai fazer dever com o filho sem Jesus. Ou você quer partir a cabeça dele no meio. A gente não tem paciência pra fazer dever com os filhos, gente. Ei, Jaciara, bora tomar um açaí. Sair da já, senão minha boca até salivou. E eu tenho que ir pra academia agora. E aí, a vida sem Jesus, vivendo com as pessoas, muito difícil. Não é fácil. Não é fácil lidar com gente que é diferente da gente, né? Cada um é de um tipo. Uns é muito bem resolvido, enquanto outros, minha filha, resolvido é nada. Aí a pessoa é cheia de trauma. Você já lidou com gente com trauma? Você convive, por acaso, por obséquio, você convive com alguém aí que é cheio de trauma? Gente, vai conviver com gente com trauma. A pessoa tem trauma do passado, tem trauma de dormir no escuro, tem trauma de romance, ela tem trauma que todo mundo vai trair ela tem trauma que nenhuma amiga é de verdade, ela tem trauma de você abraçar, tem gente que não gosta de abraçar porque tem trauma de abraço. Vai conviver com gente que tem trauma. Aí você vira e fala, tem paciência não, mimizenta. Aí uns têm muita paciência, outros se coloca no lugar, quando vai ver, tá vivendo a vida do outro e não vive a sua. Uns querem ajudar, mas ajuda demais, não sabe o limite da ajuda. Outros não querem ajudar de jeito nenhum. Então nós precisamos de Jesus. Aí você traz Jesus pra sua vida e fala, Jesus, entra no meu coração. Jesus vem me ensinar a viver. Que esse trem de ser adulto é muito difícil. Esse trem de casamento eu achei que era mais fácil. E aí agora eu casei. E agora que eu casei eu descobri o quê? Que é muito difícil esse trem de ser esposa, de ser marido. E aí você põe menino, você fica doido pra ser mãe, pra ser pai. Aí você tem um menino e o menino dorme. Aí você fala, Jesus, vem entrar na minha vida. Eu tenho que pagar boleto, tem que tudo é pagar. O dinheiro não sobra. Tudo que eu ganho é pra pagar conta. E por aí vai. E aí Jesus entra na sua vida. Jesus entra na sua vida e te ajuda a ser paciente. Aquilo que te irritava, agora você tá mais tolerante. Jesus entra, o Espírito Santo traz tolerância, ele traz amabilidade, capacidade de amar as pessoas. Gente, a amabilidade é um fruto do Espírito Santo maravilhosa. Pra mim, a amabilidade é o fruto que eu mais oro por ele. Você acredita? Eu não tenho dificuldade com o fruto da alegria. Eu não tenho dificuldade com o fruto da bondade. Eu não tenho dificuldade com o fruto, da paz. Mas eu tenho dificuldade com o fruto da amabilidade. O que é a amabilidade? O significado da amabilidade é capacidade de amar quem não merece amor. A partir de hoje vocês podem tudo orar para ter amabilidade também. A amabilidade é um fruto que o Espírito Santo traz para a nossa vida quando a gente começa a ter comunhão com Deus.
quando você entrega sua vida a Jesus e o Espírito Santo vem sobre você, ele traz essa característica, né? A gente fala fruto, mas para quem não tem muita linguagem bíblica, é uma característica. Ele traz uma capacitação. É você conseguir amar gente que não dá pra amar. Sabe quando vocês falam comigo assim, Rafa, o ex-marido? Não, dá pra amar ex-marido, não. A sogra? Não, dá pra amar a sogra, não. Aí você tá querendo demais. Meu pai? Minha mãe? Não, dá pra amar meu pai e minha mãe, não. Meu patrão? Tô quase pedindo demissão, dá pra amar meu patrão, não. A amabilidade é a capacidade, é uma capacitação. Você recebe de Deus uma força, uma habilidade de amar gente difícil. E isso é algo que as meninas precisam de uma porção generosa de amabilidade. Amém. Viu, Vitória? Amém. A partir de hoje, orar todo dia. Se vocês for orar, obrigada, Senhor, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, pela minha casa. Senhor, agora eu aprendi com a Rafa na live que eu preciso o quê? De amabilidade. Tô aqui, Jesus. Ela faz assim com a mão e fala, Jesus, põe na minha mão aqui o dom da amabilidade, de amar gente difícil. Então você percebe que quando você começa a caminhar com Jesus, você vai mudando. O que era muito irritado, agora não tá tão irritado mais. Aí as pessoas chegam lá na igreja e falam comigo assim, o povo se converte. Rafa, eu era briguenta. Eu falei, e agora? Não, agora pouca coisa me irrita. Olha, Espírito Santo, você. Rafa, eu era muito brava, muito bravo. E agora eu sou manso, você está quase fazendo cocô na minha cara. Transformação do Espírito. Rafa, eu era impaciente. A paciência com nada, tudo me deixava irritado. E agora? Não, agora eu tô bem paciente. Agora eu tô até ajudando o povo. Agora eu tô até ensinando quem não dá conta. A pessoa fala, demora muito fazer um trem, eu vou lá ajudar. Falei, fruto do Espírito. Só que eu queria te chamar a atenção que se externamente, com o outro, com a vida em grupo, em sociedade, com a família, eu tendo Jesus em mim, eu consigo externalizar essa mudança, eu queria te dizer que Jesus também, ele faz mudanças internas, que ninguém vê. E se eu puder te falar, eu vou te dizer algo do meu coração. Para mim, esses são os maiores milagres. Para mim, os maiores milagres que Jesus faz na vida de uma pessoa são os milagres invisíveis, que são aqueles que ninguém vê, que ninguém enxerga. O contentamento, para mim, é um grande milagre que Jesus faz na vida de uma pessoa. Porque o contentamento é só eu e Deus. Deixa eu só fazer um negócio aqui. O contentamento, ele é um milagre que aconteceu dentro do meu coração, que ainda que eu conte para vocês, né, sobre a minha vida, sobre as experiências que eu vivi com Deus, vocês não conseguem ter dimensão do que significa isso para mim. O quão libertador. Eu fui liberta da necessidade de querer. Gente, para mim, isso foi um grande milagre. Um grande milagre. Se você me der agora R$200, eu ganhei um presente de aniversário de uma ovelha minha. Ela falou, me mandou um Pix. Ai, eu achei esse presente muito chique. Aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, pastora, eu fiz aniversário em janeiro. Ela falou assim, pastora, parabéns, feliz aniversário. Aqui, te mandei um Pix de presente. Pra você comprar o que você quiser. E aí aquilo me surpreendeu, porque a gente não costuma ganhar presente assim, não. E ela me mandou um valor e ela falou assim, você pode comprar o que você quiser. Eu ia comprar um presente pra você, mas eu resolvi te dar o dinheiro pra você escolher. Vocês acreditam que eu peguei o celular e eu fiquei com a mensagem? Isso aqui é o celular do Léo, tá, gente? Olha legal. Isso aqui é o celular de um filho que coloriu a capinha com canetinha. Aí eu peguei, fiquei com o meu telefone na mão, olhando pro comprovante do Pix que ela mandou pra mim. E fiquei pensando assim, o que eu vou comprar com esse dinheiro? Eu falei, não tem nada que eu quero. Sabe, eu peguei aqueles R$200 e... Eu não ia falar o valor, falei. Eu peguei aquele comprovante do Pix e eu fiquei olhando pro comprovante e pensei, nossa, eu posso comprar o que eu quiser, é assim? Toma um dinheiro pra você comprar. E ela me deu esse dinheiro pra eu comprar o que eu quisesse. E eu olhei e eu pensei e falei, não tem nada que eu quero.
E naquela hora, isso aconteceu esse ano, meu aniversário desse ano. Naquela hora eu agradeci e falei, nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeci ela. Mas ali eu pude olhar para dentro do meu coração, sondar, né? A Bíblia fala pra gente examine o homem a si mesmo. Examine seu coração. E eu examinei meu coração, eu tinha um dinheiro na minha mão, que eu ganhei de presente de aniversário, que eu podia comprar o que eu quisesse. E eu falei, eu não preciso de nada, tá tudo ótimo. Eu tenho 3 sandálias, eu não preciso de 4. Eu posso usar esse dinheiro e ir numa loja e comprar uma sandália? Posso, porque eu posso comprar o que eu quiser. Eu falei, mas eu não preciso de sandália, eu tenho 3. Pra que comprar mais uma? 4? Eu só tenho 2 pés. Posso comprar um vestido novo? Posso, mas meu guarda-roupa já tem vestido. Eu vou usar esses que tem aqui, não preciso de um vestido novo. Aí eu fui olhando assim, falei, Jesus, eu tenho o suficiente pra me viver. Tá tudo muito bom, obrigada. Obrigada. Então, assim, o contentamento, pra mim, ele é um milagre que Jesus faz em nós de dentro pra fora, sabe? E não só o contentamento, a paz é outra, porque eu tô descobrindo que quase ninguém tem paz. Vocês acreditam nisso? Eu converso com muitas pessoas e a maioria das pessoas que eu converso não sente paz. Olha, quando a pessoa não consegue dormir de noite porque ela não tem paz pra dormir, ela não tem paz pra ficar sozinha em casa. Se ela fica sozinha, ela começa a sentir angústia. Ai, Rafa, eu não tô bem, eu tô aqui sozinha. Ai, eu não tô gostando de ficar sozinha. E aí ela não tem paz pra ficar em casa. Não tem paz pra poder sair sozinho, sabe? Sei lá, pra fazer tantas coisas. E aí eu olho e eu falo, gente, o povo tá sem paz. Então a paz pra mim também é um grande milagre. Uma pessoa que consegue ser bem resolvida com ela, que não precisa de outras pessoas pra ela ser feliz. Ela curte a companhia dela. Eu tenho uma prima que ela fez uma viagem pro Marrocos. Ela viajou pro Marrocos e ela foi sozinha. E todo mundo, você vai viajar sozinha, uma viagem internacional para outro país, o Marrocos, que não é um país assim igual os Estados Unidos, que você encontra brasileiro com muita facilidade. E ela foi pro Marrocos. E ela viajou sozinha. E ali eu olhei pra ela e falei, nossa, você tem algo que poucas pessoas têm, que é paz. Que é ser contente com você mesma, com a sua própria companhia. Falei, você vai entrar num avião, fazer uma viagem de 15 dias pro Marrocos, sozinha. E ela foi, postou umas fotos chiques, fiquei acompanhando ela aqui pelo Instagram, porque é um lugar diferente, né? Uma cultura muito diferente da nossa. E assim, ela fez, e aí você olha e fala, poucas pessoas teriam coragem de fazer isso. Por quê? Porque não tem paz. Não tem contentamento, não é feliz consigo mesma. Então você percebe que quando você aceita Jesus, gente, Jesus ele não fala pra você aceitar uma religião, não é sobre uma religião. Não é sobre uma religião, porque a gente fala de Jesus para as pessoas acham que nós tá querendo levar elas pra igreja. Não, sabe por quê? Porque a minha igreja, eu sou pastora de uma igreja, a minha igreja tá cheia de gente que tá lá por causa da religião, mas que não tem paz, que não tem alegria, que não vive uma liberdade em Cristo, que não tem transformação. E aí eu fico pensando, vamos sair dessas paredes aqui, vamos pro meio do mato, porque às vezes se a gente fizer um culto debaixo da árvore, o povo vai entender que Jesus não é religião. Porque talvez esse dogma religioso, né, essas 4 paredes, você fala, tô entrando dentro de uma igreja, a pessoa acha que é igreja, o templo. Não, gente, Jesus não se limita a templo. Ainda que a igreja é ele, né? Nós somos a igreja, junto com ele, nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Mas o que eu percebo é que a gente olha para Jesus e a gente acha que Jesus é igreja. A gente acha que Jesus é dogmas religiosos, e não. Jesus, ele é a transformação de vida. Ele é um contentamento, ele é uma satisfação, ele é uma paz, ele é uma alegria. Jesus, Rafa, se você falar quem é Jesus, Jesus é o que eu sinto, o que eu sou. Eu olho pra mim e eu falo, Jesus em mim, que me ensina que eu não preciso preencher com nada, ao ponto de eu ganhar R$200 de presente, porque eu podia fazer o que eu quisesse, e eu falar, vou guardar R$200, porque vou fazer o que com isso? Não sei, não preciso de nada. Do meu coração receber, não desejar nada que aquele dinheiro pudesse comprar.
E aí eu falei, Jesus, eu vivi um milagre. Obrigada. Na hora que eu percebi que eu hoje desfruto do contentamento, de viver uma vida livre em Cristo, em paz, eu olho para mim mesma e eu vejo Cristo em mim. E se eu puder ensinar isso para as pessoas, eu queria não te apresentar uma igreja, eu não quero te apresentar uma religião, eu quero te apresentar o Filho de Deus, que morreu numa cruz e que disse que tem autoridade. Mateus 28 diz, ele fala, olha, eu tenho autoridade no céu e na terra. E ele fala, através do meu poder e da minha autoridade, eu vou morar dentro de você, Rafa. Se você abrir seu coração, o Deus poderoso agora se torna Deus dentro de você, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, gente? O Espírito Santo é Deus em espírito, é o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que o Espírito Santo hoje mora dentro de nós. E ele está dentro de mim. E se ele está dentro de mim, eu tenho tudo. E aí eu me torno muito corajosa. Por que eu sou uma pessoa muito corajosa? Porque o Espírito, o próprio Deus está dentro de mim. Eu vou ter medo de quê? Bora. Rafa, e se der errado? Se der errado é porque Deus tem propósito. Vambora. Oro, pergunto para Deus primeiro. Só faço aquilo que Deus fala para me fazer. Então, se eu pudesse compartilhar com você do que é Jesus para mim, para Rafa, de uma forma simples. Jesus é toda essa transformação que eu sinto dentro de mim. Toda essa satisfação, essa paz, essa alegria de ser contente, de não querer nada além. Tá tudo ótimo, durmo. Obrigada, Senhor, por hoje. Acordo. Senhor, obrigada por hoje. Passo o meu dia, faço o que precisa ser feito. Não faço só o que eu gosto, faço o que precisa ser feito. Tenho uma vida em sociedade, tenho uma vida em família, tenho uma vida como Rafa, cuido de mim, cuido das minhas emoções, preocupo com o meu coração, com a minha mente, com os meus pensamentos. Tenho muito interesse em saber o que Jesus quer que eu faça. Eu pergunto para ele, Jesus, o Senhor quer usar minha boca hoje? Pode usar. Jesus, o Senhor quer usar o meu corpo? Pode usar. Tô aqui. Usa-me, Senhor. E esse entendimento me faz ter tempos de oração onde eu não oro por mim mesma. Eu sei que a grande maioria das pessoas, elas foram apresentadas, né? Que a oração é você falar com Deus, pedir para Deus o que você precisa. Mas eu vou falar para vocês que no dia que eu aprendi o contentamento, eu não oro mais para mim mesma. Se eu orar, não é que eu não posso orar, tá? Mas é porque eu não tenho necessidades. Quando eu oro pro Senhor me dar força, eu oro pro Senhor não deixar eu desanimar dessa missão. São as orações que eu faço por mim. Senhor, não deixa eu desanimar, Jesus. Segunda-feira eu estava muito cansada, até compartilhei com as meninas da mentoria. Eu fui orar à noite e ter um tempo com Jesus, coloquei uma música, comecei a chorar, e fui chorando. Falei, por que eu tô chorando? E aí eu entendi que eu tava chorando porque eu tava muito cansada. E aí eu falei com Jesus, Jesus, eu tô muito cansada da rotina, cansada das atividades, né, do tanto de coisa que tem que ser feito, e eu tô fazendo, mas eu tô ficando exausta, eu tô cansada. E aí chorei com Jesus. Então, se eu tiver que orar por mim, são por essas coisas, para ele não deixar eu desistir, para ele me renovar minhas forças. Falei, Jesus, eu vou ali dormir agora, e na hora que eu deitar na minha cama, que o Senhor venha sobre mim, que eu não receba uma nova força, como se eu tivesse tomado uma vitamina na veia, B12. Falei, eu quero ser recarregada nesse som como se eu tivesse tomado a B12 na bunda. Me dá uma B12 espiritual ali, Jesus, para me acordar amanhã animada, alegre, disposta, otimista, feliz, convicta. Então, quando eu vou para Jesus, eu pergunto para ele, eu converso muito com Jesus, eu falo, Jesus, o que o Senhor está fazendo na terra hoje? 2026, o que o Senhor está fazendo na terra? O Senhor tem um plano, o Senhor tem um grande plano. Me põe no meio dele, Jesus, não deixa eu para trás não, me envolve aí na sua missão. O Senhor está querendo fazer alguma coisa extraordinária? Coloque eu no meio, põe meu nome na lista, que eu tô aqui disponível. É assim que eu oro.
As minhas orações não é para Deus ficar curando, salvando, libertando. Tem hora que eu oro pelas pessoas, mas normalmente são orações de eu quero saber o que Deus está pensando agora. Tem um livro que eu li, que eu indico ele para vocês lerem também. Foi um livro assim que marcou minha vida cristã. Eu preciso até ler ele de novo, porque eu li ele há muitos anos. Eu era adolescente quando eu li. Chama Os Caçadores de Deus. Esse livro, Os Caçadores de Deus, tem uma frase nele, um capítulo lá, que me marcou, que eu lembro disso 20 anos depois. Ele falava assim, a gente não tem que ficar olhando o que Deus fez no passado, a gente tem que estar preocupado em saber o que Ele está fazendo agora. Nós temos que caçar Deus, nós temos que ser caçadores de Deus. Se você ler esse livro, você vai querer ser a pessoa mais crente dessa terra. Porque ele é um livro que te inspira a amar Deus e querer muito Deus na sua vida. E quando eu aprendi isso, eu aprendi que Deus está fazendo algo hoje na terra e eu posso estar envolvida nessa grande missão e eu quero estar lá, né? Então usa a minha vida. E eu encerro, gente, a aula de hoje compartilhando aí um pouco, né, das minhas experiências, da minha visão espiritual, do meu relacionamento com Jesus. Mas eu encerro dizendo essa frase que o autor do livro disse, né? Ele encerra dizendo assim: você quer um caminho de vida? Você quer um caminho? Você tá cansado dessa vida? Rafa, eu tô cansada da minha vida. Eu tô cansada, eu tô vivendo sem propósito, eu tô vivendo sem expectativa de nada. Minha vida tá muito ruim. Você tá cansado da vida? Você tá precisando de um caminho novo? Siga Jesus. Jesus é o caminho. Eu não tô falando sobre igreja, tá? Lembra disso. Você quer aprender a viver? Que às vezes você não sabe viver. Talvez você tá vivendo só pra pagar boleto. Tem alguém aqui assim? Rafa, eu vivo pra pagar boleto. Eu acordo, eu trabalho, faço as obrigações, trabalho pra pagar os boletos. E isso não é vida. Viver pra pagar boleto não é vida. Você não tá vivendo, você tá existindo. Você quer viver de verdade? Você quer aprender a viver? Rafa, eu quero aprender a viver. Eu quero aprender a dar valor. Eu quero aprender a ver os lírios do campo, como Jesus disse. É o livro, a Silvia perguntou o nome do livro, chama Os Caçadores de Deus, o livro, viu, Silvia? Top, pode comprar na Shopee que é top. Depois eu vou até procurar link da Shopee pra vocês. Quer aprender a viver? Jesus falou, ouça-me. Ouça-me. Como que você vai ouvir Jesus? Na Bíblia. A Bíblia tem as palavras de Jesus. E disse Jesus. E disse Jesus. Eis que digo a vocês. Vocês ouviram falar, mas eu vos digo. Você quer aprender a viver? Ouça Jesus. Você quer viver de verdade? Ele fala, então venha comigo. E obedeça a tudo aquilo que eu mandar. Se Jesus falar assim, não vai, não vou. Se Jesus falar, não promete, não promete. Não empresta, não empresta. Não senta nessa mesa, não senta nessa mesa. Não ande com essas pessoas, eliminar da sua vida essas pessoas. Não, Rafa, mas o povo vai ficar com raiva de mim. Acaso quero eu agradar os homens ou eu quero agradar a Deus? Essa decisão por Jesus vai desagradar muitas pessoas. Eu tenho vários inimigos. Muito triste pensar nisso, mas eu, Rafa, tenho muitos inimigos. Porque os meus posicionamentos de fé e as minhas convicções desagradam muita gente. O povo fala que eu sou radical, que eu sou errada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eles falam muita coisa. Mas eu não tô aqui para agradar pessoas. Não tô. E só quem tem o Espírito Santo consegue se posicionar. Porque muita gente não se posiciona. Porque sofre. Porque o outro não tá conseguindo agradar as pessoas. Fazer o que as pessoas querem que ele faça. Então, olha pra você ver. Talvez nós vamos ter alguns inimigos para agradar a Deus. E ele fala, eu sou o Senhor da vida e tenho nas minhas mãos a autoridade. Hoje, amanhã e para sempre. Para quem entrou agora, vocês perderam toda a live, porque eu já tô acabando, encerrando e deixando ela salva. Assiste desde o início, porque vai fazer sentido para você. Mas eu encerro dizendo que o chamado do Talmidim é para agora. Jesus, ele não tá te chamando para entregar a sua vida a ele, para você ir pro céu.
Porque talvez você vai demorar ainda aí uns 50 anos pra você morrer. Pode ser que você tá começando a viver agora. Pode ser que você ainda tenha alguns anos de vida. Então, trazer Jesus para sua vida não é só sobre a salvação eterna, a vida após a morte, mas principalmente para a vida aqui na Terra. Quando ele fala aqui que o capítulo de hoje fala agora, Jesus está te chamando para agora, para este dia, para este tempo, para 2026. Não dá para você esperar para o ano que vem. Não, ano que vem eu vou estar com a vida mais tranquila, ano que vem eu formo, ano que vem eu caso, ano que vem eu saio do emprego, ano que vem eu vou estar em outra fase da minha vida. Aí ano que vem, Rafa, eu me comprometo. Não, Jesus está te chamando para agora. Ele está dizendo para você ir agora, fazer discípulo agora e movimentar o céu agora. Ele está dizendo, eu tenho algo para você hoje, dia 15 de abril de 2026, e é para agora, não é para amanhã. Por isso que essa live não é amanhã, ela é hoje. Que era para agora, essa palavra. Amém? Ele nos chama para ser discípulos agora. Ele nos chama para ter satisfação, contentamento agora. Ele está nos chamando para ter uma vida de paz para hoje. Não é para amanhã. Ele está te chamando para ser feliz, satisfeito, alegre agora. O chamado de Jesus é para hoje. E ele está falando assim, ó, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, todos aqueles que me buscarem, me deixarei ser encontrado por vocês. Quando em Jeremias Deus fala que ele vai se deixar ser encontrado, é porque ele não está acessível para qualquer pessoa. Se Deus estivesse acessível assim, ó, pá, de cara, por que ele falaria para nós que ele se deixaria ser encontrado? Ser encontrado é porque você vai ter que procurar por ele. Você só encontra algo que você procura. Se Deus fala que me deixarei ser encontrado quando vocês me buscarem de todo o seu coração, ele está dizendo, não é pá, qualquer hora, pá, de qualquer jeito, não. Ele está dizendo, me busquem, me procurem, me caçem, caçadores de Deus. Me caçem, porque os caçadores de Deus vão me encontrar. E eu amo esse texto, a Wilka até pôs aqui pra mim, Jeremias 29:13, eu amo esse texto, eu tenho uma blusa com esse texto. E aí, todas as vezes que eu leio Jeremias 29:13, eu falo, Senhor, pois eu vou te buscar. Eu quero te encontrar, Jesus, eu quero te encontrar, deixa eu te encontrar. E é muito lindo, porque todas as vezes que eu paro tudo, né, eu gosto muito de ficar com Deus à noite, porque eu tenho 2 meninos pequenos e a rotina aqui na minha casa, ela é puxada. Então os meninos chegam da escola, tem que dar café, pôr pra tomar banho, aí eles querem atenção, enfim. E aí depois tem que fazer janta, e quem faz janta, você tem que lavar vasilha, lavar prato, talher, copo, faz suco, e comida, e senta na mesa e janta. Depois que os meninos jantam, aí eu libero eles. Eles vão escovar dente, põem um pijama, vai pro quarto deles, assiste um filme, tá, parará, pororô. Então depois que eu terminei essa função, assim, obrigação, aí eu falo, ficar com Jesus agora. Ontem eu fiquei com Jesus até quase 00:30. Aí eu comecei a ficar com sono. Eu falei, Jesus, agora eu vou dormir, porque agora eu tô cochilando aqui. Eu tô ficando com sono. E aí eu fui dormir. E aí eu tava com Jesus, e Jesus falou umas coisas comigo, e eu entendi algumas coisas, assim, muito sensacional. E aí eu falei, não, Deus, obrigada. Obrigada porque eu vim e o Senhor falou comigo. E ele falou, Rafa, sempre que você vier, eu sempre tenho algo novo pra te falar. É só você vir. Aí eu, ai meu Deus. Ele falou, se você voltar amanhã eu tenho mais algo novo. Aí eu volto, tá? Amanhã eu tô aqui 11h. E eu tenho um lugarzinho na minha casa aqui que eu gosto de pôr minha Bíblia, meus livros. Aí eu ponho um louvor no Spotify, eu tenho minhas playlists, eu fico ali quietinha, apago as luzes da casa, ponho o difusor, aqueles óleo essencial do terra, eu tenho aqueles difusor que sai fumacinha. Aí eu faço um ambiente, eu apago as luzes, ligo o difusor, agora eu tenho um abajur portátil, sei que da Shopee, que não precisa de cabo, aí eu levo meu abajur e aí fica aquela penumbra, e eu fico lá com Jesus. Ontem eu fiquei lá ouvindo a música, prestando atenção na letra, e falei, Senhor, obrigada. E isso, essa intimidade, essa comunhão preenche a minha alma. Me faz ser muito apaixonada por Jesus. Não troco ele por nada. Por nada.
Antes de eu abrir a live, acabei de perguntar pro Pedro. A gente tava falando de uma... Minha mãe foi no velório ontem de um pastor que faleceu. E eu vindo pra live, peguei minha garrafa de água e falei com o Pedro assim, amor, o que você prefere? Ir pro céu ficar com Jesus ou ficar aqui na terra comigo? Ele, o seu te espero lá. Claro que é ir pro céu ficar com Jesus. Eu, glória a Deus, porque nós vamos encontrar lá. E é isso. É isso. O Pedro me ama muito, eu amo muito o Pedro. Mas a gente ama mais Jesus do que um ao outro. Eu jamais ficaria decepcionada com Deus se Deus levar o Pedro. Se o Pedro, meu marido, morrer hoje e eu ficar viúva, eu vou ficar muito feliz porque ele foi ficar com Jesus. Eu não vou ficar com raiva de Deus ou brigar com Deus porque Deus levou meu marido. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou falar, não, Jesus, o Senhor levou ele, eu também tô pronta. Se eu quiser levar eu também. Porque ele foi primeiro, eu queria ir junto. Podia ter morrido os dois juntos. Mas se o Pedro morre, ele tá indo ficar com Jesus. E eu fico muito feliz dele estar com Jesus. Então, quando você é amiga de Deus, quando você é cheio do Espírito Santo, você olha para a morte, até seu conceito de morte muda. Você não fica lamentando. Sabe por quê? Eu não amo mais a terra do que o céu. Eu amo mais o céu do que a terra. Porque Cristo me revelou isso. O Espírito Santo me revelou. Me ensinou a amar o céu mais do que eu amo a terra. Nada que tem nessa terra, nem meus filhos, eu amo mais do que Jesus. Eu amo mais Jesus do que meus filhos. Eu amo mais Jesus do que meu marido. Eu amo mais Jesus do que a minha vida cotidiana da terra. E se Jesus falar comigo, Rafa, vamos embora pro céu, tô pronta. Não tem nada nessa terra que me faz querer ficar aqui. Nada. Nem as pessoas que eu mais amo. Porque eu sei que nós vamos encontrar na eternidade. E se o Pedro morre, ou se os meus filhos morrem, eu sei que eles são salvos hoje. E eu sei que eles vão ficar com Jesus no céu. E eu vou ficar muito feliz, eu não vou ficar triste, eu vou sentir saudade, vou chorar de saudade. Porque uma coisa é você chorar de saudade, outra coisa é você chorar de revolta, de não aceitar o plano de Deus. Você perder uma pessoa e você ficar com raiva de Deus, se voltar contra Deus porque Deus levou aquela pessoa, é porque você ama muito a terra. Só que quem é cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus nos revela a amar o céu. E a gente tem que amar mais o céu do que a terra. Porque quando você ama muito a terra, é porque Deus não é o primeiro lugar da sua vida. Pensa aí. Perguntaram para Jesus, Jesus, qual que é o primeiro mandamento? Ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima dos seus filhos. Amar a Deus acima do seu dinheiro. Amar a Deus acima do seu marido. Amar a Deus acima da sua vida cotidiana. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Se a ideia de morte te dá medo, se a morte é um tabu para você, se você não sabe falar sobre morte, se você é revoltado com a morte de alguém, é porque você ama muito a terra. É porque Deus não é o primeiro lugar da sua vida. Por isso que muita gente não aceita a morte. Muita gente sofre, fica paralisado na morte de alguém. Essa pessoa é porque ela ama muito a terra. E ela precisa ser ensinada a amar o céu. E Deus falou comigo isso. Ele falou, Rafa, sabe o que eu preciso? Eu preciso que você ensine as pessoas a amar o céu. Porque ela está amando muito a terra. Por isso que ela está do jeito que está. Então nós vamos falar mais sobre isso ao longo dos nossos 365 dias. Nós temos só o quê? 350 dias para falar sobre isso. Nós vamos aprender. O Espírito Santo vai revelar isso a nós. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima tarde. Estou indo para academia agora. Olha a minha blusa. Já estou pronta para malhar. Vou lá fazer o que ninguém pode fazer por mim. Um beijo no coração. Amanhã eu volto. Provavelmente depois do almoço. Eu gostei desse horário. Pode ser que eu venha depois do almoço, viu? Beijo no coração. Que Deus abençoe sua vida. Fui!